Olá, tudo bem? Ariane Lipski, tudo bom? E Ariane Lipski da Silva. Tudo bem, e você, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado aí por aceitar conversar com a gente. Eu sei que você ainda está em New York, perdeu o avião, o que aconteceu? Vai viajar hoje? Vamos viajar. A gente já tinha planejado ficar um dia a mais pra gente ir ali pra Nova York dar uma passeada. Então a gente acabou ficando. E foi bom até porque minha perna tava bem inchada ontem pra viajar, então foi melhor ficar um dia a mais, daí vamos mais tranquilo hoje no avião. Eu vi que você postou uns stories ali, sua perna esquerda está bastante inchada, né? Te surpreendeu ali os chutes, a velocidade, potência, talvez, É do chute? a velocidade, porque os primeiros chutes que eu recebi 2 chutes, eu falei: "Tá tranquilo isso aqui". E como eu queria, né, encurtar a distância, né, então a gente tinha trabalhado fazer errar bastante e em algum momento pegar de contragolpe, mas chegou ali eu já quis pegar de contra, então eu levei 2 chutes e estava tranquilo, eu falei: "Tá bom isso aqui". Mas o terceiro pegou acho que num lugar ali bem certo que tem a parte do músculo com o nervo, e daí foi quando pegou, assim, que doeu, que eu comecei a sentir que já começou a falhar um pouco a perna, assim, daí os outros né, troquei a base, aí eu tive que adaptar um pouquinho mais ali, a estratégia para continuar seguindo a estratégia dentro da luta. Eu vi que foi, acho que duas vezes foi knockdown por chute baixo, né? Duas vezes você caiu ali. E E isso aí no você é segundo acostumada, round. você é trocadora acostumada, né? É. Exatamente. E no segundo round, daí eu estava de base trocada, mas eu voltei, porque a minha base normal é a destra, então ali na Sim. trocação, no automático, eu acabei voltando para minha base de destra e ela chutou, eu não vi, e daí eu perdi a base, né? Perdi o movimento da perna e caí no chão. O primeiro round eu não assisti a luta ainda, não lembro se eu caí. O primeiro round eu só senti, encolhi na grade e virei e troquei a base. O segundo round foi quando eu troquei a base, que eu sem perceber, e daí ela chutou e eu caí. Entendi, entendi. Bom, você já disse que não viu a luta, eu queria deixar um pouquinho a luta de lado, inclusive minha grande questão de chamar hoje palavra, inclusive você sabe disso, que a gente conversou brevemente ontem. Aproveito, não sei se você já conhece Tarso Dora aqui, comentarista do UFC Fight Pass. prazer. Prazer te conhecer. Queria aproveitar esse momento, Ariane, para a gente ouvir de você. Eu conversei com o Renato antes, mas eu queria ouvir de você. O que aconteceu 4 semanas antes da luta? Você foi diagnosticada com um tumor na glândula pituitária, que, se eu não me engano, é a hipófise, certo? Na região Isso. cerebral. Qual é o tamanho desse tumor? Que remédio, que prevenção, quanto isso influencia na sua profissão? Então, eu vou explicar bem certinho, né, porque é uma coisa, assim, que até pra mim é uma coisa nova, né, no caso, e eu não consegui ir tão a fundo justamente porque eu estava em training camp e eu comecei a fazer o tratamento e falei: "Vou fazer tratamento e depois da luta eu acabo indo mais a fundo", mas basicamente o que aconteceu foi o seguinte: desde 2000 do em dezembro de 2023, depois da minha luta com a Casey O'Neill, eu fui para o Brasil, passei umas férias lá e sempre que eu vou lá eu faço os exames de sangue, né. E aí apareceu, foi a primeira vez que eu notei que a prolactina, que é um hormônio responsável, da mulher para produzir leite, né, quando a mulher tá grávida, começou a dar alterado, mas estava baixo ainda. E daí eu falei com a minha médica falou: "Ó, se vamos fazer mais alguns exames, senão a gente vai mais a fundo". Aí eu voltei para os Estados Unidos e eu refiz os exames, eu não fui para o Brasil, daí a gente ficou aqui treinando, isso no ano passado. E nos 2 outros exames começou a dar mais alto, mais alterado, tipo assim, eu sei que o normal é 30 e poucos, daí começou a ir para 37, 40, 80, só sei que no final do ano passado, depois da minha luta, com a Jasmine, estava tipo assim 117, estava muito alto, né. E aí eu não tô grávida, eu não sabia qual era a função desse hormônio, eu não entendia muito bem, e a gente não entendia essa correlação do hormônio alterado com o meu treino, eu não estava entendendo o que isso tinha relação. Mas aí a minha médica falou assim: "Vamos fazer uma ressonância da pituitária, que é a parte responsável por produzir esse hormônio". Então ela já desconfiava que poderia ser ter um tumor benigno ali. E essa clínica que eu vou é uma clínica de médicos brasileiros ali na Flórida. Então ela pediu esse exame, ela não é neurologista nada, ela é uma médica clínico geral e ela, pediu esse exame e eu fiz esse exame em dezembro. Mas aí faz exame, assim, é lento, né, o processo, né, até você voltar para o médico, até você ir, eu já estava em camp de novo,
pra essa luta, e daí eu cheguei lá, mostrei o exame pra médica, daí eu refiz o exame de sangue pra ver, levei com o laudo da ressonância, porque o UFC sempre pede uma ressonância da cabeça, mas nunca apareceu, porque tem que ser um corte exato da pituitária, que é uma parte bem pequena no cérebro. Aí eu cheguei lá e eu falei com essa médica, aí ela falou assim, ó, tem um tumor benigno, é um tamanho pequeno, é tipo um tamanho de uma verruga, vamos por dizer assim, mas que isso tá fazendo a sua glândula produzir muita prolactina. A produção de daí eu perguntei: "Tem algo relacionado com a luta?", a primeira coisa que eu perguntei, né, por golpes de alguma coisa? Ela falou que não, mas que o fato do meu corpo o meu cortisol tá alto pode estar relacionado, porque a prolactina alta faz o cortisol ficar alto, o cortisol ficar alto faz a prolactina ficar alta, então os 2 estão sempre muito alto. E então isso faz minha testosterona ficar baixa, então isso impacta diretamente na minha performance, porque eu até tinha comentado em algumas entrevistas que o ano passado a gente teve que dar uma segurada nos treinos para o meu corpo, para eu conseguir render, porque em 2023 eu quase tive um overtraining em um dos camps. Então a gente teve que, só que eu não entendia o porquê meu corpo estava acontecendo isso. Eu falava: "Por que que eu não tô aguentando treinar da mesma maneira que eu, né, costumava treinar?". Mas isso tudo eu já estava em camp, já estava acontecendo a minha luta já, e eu falei, né, primeiro de tudo a médica me assustou, porque é algo novo, então ela não sabia muito como me indicar o tratamento, porque não é a especialidade dela, mas ela falou assim: "Tem esse remédio aqui, você vai tomar esse remédio por 2 meses, você vai esperar um mês e depois você vai depois de um mês sem tomar o remédio, você vai refazer os exames para ver se realmente a sua prolactina baixou. Esse remédio pode até reduzir o tumor, até fazer ele sumir completamente, e você vai pegar esses exames e você vai para um neurologista para procurar alguém, que é especialista nisso". Mas ela me assustou, porque ela falou assim: "Ó, o único tratamento é esse, 2 meses, se não der certo você vai ter que fazer uma cirurgia". Aí eu: "Como assim cirurgia?". Daí ela falou: "E se fizer cirurgia, você não vai mais produzir prolactina, aí tipo, tira um hormônio, todos os teus hormônios vão ficar desregulados". Eu fiquei bem apavorada, cheguei chorando em casa. Aí o Renato: "Calma, vamos procurar, vamos pesquisar". Aí eu dei uma pesquisada, eu vi, assim, que tem pessoas que fazem esse tratamento, realmente você não pode usar esse remédio para sempre, para o resto da vida, para controlar a prolactina, mas você pode tentar esse tratamento de 5 a 10 anos. Então tem bastante tempo, né, mas assim, eu estava assim, apavorada, eu falei: "Se em 2 meses não der certo", daí a gente se acalmou um pouco, mas então o plano foi esse, foi o quê? Fazer esse tratamento por 2 meses, esperar, refazer os exames e procurar uma pessoa que, né, tenha mais, conhecimento sobre isso. E a gente falou: "O que que eu posso fazer então para fazer", porque eu quero que esse tratamento dê certo. Eu tenho que tentar reduzir o meu cortisol, porque o cortisol alto faz com que a minha prolactina fique alta, então assim, vai contra o que o remédio está tentando fazer. Então a gente, assim, só que ao mesmo tempo eu precisava treinar mais, porque, né, eu estava vindo de 2 derrotas, eu precisava treinar muito. E a gente conseguiu fazer isso, então a gente teve que fazer algumas mudanças no camp, que foi o quê? Eu tive que cuidar mais da minha recuperação, eu tirava um dia off na semana, eu não tirei esse day off, mas esse treino do day off, ele era um treino mais recuperativo, mas que eu ainda conseguisse repetir os movimentos que eu precisava. O Renato conversou com todos os meus treinadores para adaptar os meus treinos, e foi quando a gente então entrou com um nutricionista novo. Por quê? Porque, foi notado que eu não estava comendo calorias o suficiente para o quanto eu gasto. E isso faz com que o meu corpo eleve o cortisol também. Então é todo um processo. Né, a gente tentou fechar em todas as áreas que a gente pudesse do que está no nosso controle para ajudar esse tratamento. E então foi quando eu entrei com o José, o nutricionista, e a mudança que ele fez foi muito boa, porque ele aumentou as minhas calorias. Eu não aumentei de peso durante o meu camp e eu consegui render muito bem, eu consegui treinar muito bem. O meu camp foi perfeito, eu treinei muito mesmo para essa luta. Recuperei bem, sem lesões nenhuma, mas aí a gente confiou nele, e aí o que que acontece? No final, ele falou que a maneira como a gente, né, corta o peso, o Renato sempre cuidou dessa parte de corte de peso para mim. A gente começava 2 semanas antes.
ele falou que isso estava estressava muito o meu corpo, era um processo rígido, né, de 2 semanas cortando a alimentação e daí na última semana tirando o líquido do corpo, isso tudo dá um choque no corpo e faz com que o cortisol fique alto. Ele falou: "Vamos tentar reduzir esse tempo e deixar mais para o final". Aí não deu certo, porque ele deixou muito peso para o final, e quando chegou no faltando, né, 6 libras que eu fiquei acima, o meu corpo parou, o meu corpo, tipo, bloqueou, eu entrava na sauna, entrava na banheira e eu suo muito bem na banheira, não estava mais suando, eu comecei a sentir alguns, sintomas de assim, porque as pessoas vou falar, né, vou falar aqui, porque tem muitas pessoas que não entendem o que é o corte de peso para o atleta, de MMA, desidratação. É algo que tem que ser bem cauteloso, mas é algo difícil, algo que a gente, força o nosso corpo, porque a gente diminui na dieta, enquanto a gente gasta muita calorias, e ainda na última semana a gente tira a água do corpo, então o nosso corpo entra o nosso cérebro, ele quer preservar, ele quer sobreviver, ele fala: "O que que você tá fazendo?". Então, tipo assim, ele começa a dar sinais. Quando eu tô quase batendo o peso de 57 quilos, a maioria dos atletas tem isso também. A gente começa a enxergar duplo, porque o olho ele tá muito seco, então a gente tem visão dupla, tem dor de cabeça, algumas pessoas atacam o estômago, né, a gente até viu na semana passada, acho que a Kathleen Vieira também teve um problema com o estômago dela. Então, assim, o corpo dá sinais, fica tonto, né, então, assim, tem muitos sinais que o corpo vai dando para tipo, você tá no limite, né. Então, quando eu tô batendo 57, eu tenho esses sinais. E quando eu estava faltando 6 libras, que 132, eu já comecei a ter esses sinais. E eu, né, tenho bastante luta, eu falei: "Eu não sou uma pessoa de atleta de ficar ali: 'Ai, eu não aguento mais', tal. Eu vou e faço o que tem que fazer para bater o peso", mas eu falei para Renata: "Ó, eu não tô bem, eu não tô já tô com sinais de desidratação, eu já não tô enxergando muito bem, eu estava, assim, com muita dor nas minhas costas, eu já não estava com muito tonta para levantar". Aí foi quando daí a gente falou: "Nossa, não vou bater o peso, a luta vai cair", já começou a dar um desespero, daí eu falei: "Não, vamos bater esse peso". Daí eu entrei na banheira de novo. Quando eu entrei na banheira de novo, eu vi que o meu corpo já tinha parado, não conseguia mais suar, e foi quando a gente chamou o médico. E aí que teve também um mal entendido, o Renato deu, né, falou um vídeo, as pessoas acharam que eu não estava apta a lutar, porque eu não estava bem, porque eu estava doente, porque, né, o tumor, e daí não bateu o peso e o médico, não foi isso. Foi parado na hora certa, no momento em que eu estava me sentindo mal, a gente chamou o médico veio, me avaliou e ele falou: "Realmente não dá mais para bater o peso, vamos tentar fazer a luta acontecer mesmo, é na categoria de cima", mas a minha adversária já tinha batido o peso. Então ele assim, foi no limite, eu não estava mal pra luta, eu estava bem, eu lutei muito bem, eu lutei saudável, eu estava consciente a todo momento, né, foi questão técnica mesmo, estava forte, estava com gás, estava muito bem treinada, não teve nada de que eu não estava apta a lutar. O Renato, né, nunca me colocaria numa situação de eu não estou saudável e iria lutar, até mesmo durante o camp, se em algum momento se eu falasse: "Eu não estou bem pra lutar", eu não lutaria, mas eu fui muito bem, todos os dias eu treinei muito bem, me esforcei, eu dei o meu melhor e estava rendendo muito bem no treino. Então, do começo ao fim, meu corpo estava saudável. O que teve foi um erro estratégico na perda de peso, porque a gente quis preservar o meu corpo para que esse tratamento, para reduzir esse tumor e reduzir minha prolactina funcionasse, porque eu comecei o tratamento durante o camp. Então, essa mudança de estratégia foi que afetou o fato de eu não bater o peso, mas a partir do momento que eu tive as sensações de que eu estava muito desidratada, a gente não forçou, não passou do limite, não ia fazer isso com a minha saúde, principalmente no meio de um tratamento. E foi quando o médico também viu o remédio que eu estava tomando e explicou toda a situação, e ele falou: "Ah, realmente, esse remédio aqui, o efeito colateral dele vai te dar tontura, então realmente a perda de peso, a desidratação não é muito bom, ele dá já isso, então pode ter ocasionado de eu ter essas reações antes de bater o 125". Perfeito. Antes de passar para o Tarso, só para eu entender um negócio. Esse diagnóstico da existência do tumor foi coisa o quê? 4, 5 semanas antes da luta? Aham, foi assim, não foi quando eu já estava na segunda, terceira semana do camp, eu comecei com 10 semanas, né, então foi 7 Tá. semanas mais ou menos. Tá, então você teve 7 semanas para descobrir o tumor, reagir a essa notícia, E eh, adaptar o camp. começar o medicamento, contratar um nutricionista novo, readaptar o camp e a alimentação.
E aí Exatamente. foi essa bola de neve que, de acordo com o seu relato, foi o que culminou no em não bater o peso. É. Todo o resto deu certo, que eu treinei bem, que era o objetivo, chegar preparada para a luta, mas infelizmente eu não bati o peso, algo que não não me não me sinto feliz, me senti muito triste, é algo assim que, como uma atleta profissional, a gente sente uma falha, um erro, né, não tô contando para dar uma desculpa, eu tô contando a situação do porquê eu cometi esse erro, mas eu tenho que assumir, eu cometi esse erro em fato de que, confiei de que essa estratégia daria certo, mas uma coisa que é difícil, a gente não tem como bater o peso fora da luta, porque é algo muito drástico para o corpo, se eu fizesse isso durante o camp eu não estaria apta para bater o peso para a luta. Então é algo que a gente tem que arriscar. Arrisquei, não deu certo, foi um erro, né, de que, de acreditar que daria certo, de arriscar dessa maneira, mas a situação é que eu queria fazer o máximo, preservar o meu corpo por estar durante um tratamento, né. Perfeito. Eliane, bom, primeiro, feliz de falar com você, bom que você tá bem aí. Queria saber como é que foi, assim, também a conversa interna ali, porque teve um vídeo que eu acho que, não sei se foi o UFC que postou, da chinesa logo após a pesagem, vocês se abraçando, então ela foi compreensiva com a situação, não sei o quão ela sabia da sua situação e tudo mais, mas ela aceitou bem. Como é que foi a conversa com o UFC, né? Porque é um momento, assim, de observação para você também, e como é que foi também ali a troca com a organização e com a adversária, né? Bom, primeiro, né, deu um medo de que ela não aceitasse a luta, porque muitas atletas não aceitariam a luta. Chegaria ali, ela fez a parte dela, né, muito bem feita, bateu o peso, mas ela é uma atleta marcial, ela realmente, né, quer lutar. E atletas assim, eles, independente se a pessoa tá no peso ou não, ela tava a fim de lutar, né? A gente tem toda uma preparação de semanas, né? Meses ali, a gente quer chegar ali e mostrar o trabalho. Então, quando eu me pesei, nitidamente, né, no vídeo, as pessoas às vezes podem falar assim, muitas pessoas falam, ah, porque tá, nossa, né, uma vantagem de 6 pounds, mas o que as pessoas não entendem é que a vantagem de que um atleta tem de não bater o peso é ele não chegar nas condições de desidratação. O que não foi que aconteceu comigo, porque eu cheguei nessa condição, e tipo, se vê o vídeo, no momento que ela veio falar comigo, dá pra ver nitidamente que eu tô mais debilitada do que ela, né, ela tinha acabado de bater 126 e eu estava com 132 e ela estava melhor do que eu, porque eu cheguei nesse momento, então não teve essa questão de poupar o corpo e chegar com uma vantagem, a gente estava do mesmo tamanho no dia da luta. Então assim, ela foi bem respeitosa, ela entendeu isso por ser uma atleta marcial, profissional. Depois eu não sei se ela sabia ou não, porque eu só tive contato com o médico, né, então eu acho que o médico deve ter explicado toda a situação, mas o treinador dela depois veio falar com o Renato, né, falou: "Ó, eu sei da situação, espero que ela esteja melhor, né, que ela se recupere bem". Então houve um entendimento, eles devem ter conversado, mas ela chegou pra mim, a primeira coisa que ela perguntou se eu estava bem, né, e falou que a gente ia lutar, e eu agradeci, porque eu queria muito estar no evento, queria muito essa luta, queria muito chegar ali e mostrar, né, o quanto eu treinei, e foi isso, ela foi muito respeitosa, não tive uma conversa com o UFC ainda, né, mandei uma mensagem para o Dana, mandei uma mensagem para o Mick, tentando explicar a situação, pedindo desculpa por esse erro que eu cometi, de não ter batido o peso, de ter arriscado dessa maneira, tentando explicar o porquê eu tive que fazer essa mudança no camp, e que é isso, né, não tem muito o que fazer, já aconteceu, já foi feito, a gente tenta, né, esses últimos dias depois da luta é muito intenso, porque a gente sempre fica: "O que que eu devia ter feito? O que que eu devia ter feito?", né, nossa mente fica no futuro passado e não fica muito presente no momento, então às vezes fica: "Eu devia ter feito isso, aquilo", mas agora já foi, né, assumir a responsabilidade, entregar nas mãos de Deus, porque eu sei que a minha intenção do início ao fim foi a ser a mais correta e a mais profissional possível. Acho importante relembrar um detalhe, a notícia de que você tem um tumor ali na região, né, na cabeça, deve ser terrível. Eu acho que esse é o ponto que mais assustou todo mundo quando houve essa notícia, quando a Uhum, notícia foi ao público. E aí, é possível ser um atleta? É possível ser um lutador com esse cenário? E aí, quando eu postei a notícia, a Johnny Barbosa, que é uma outra atleta do UFC brasileira, da sua categoria inclusive, ela comentou uhum. na página da GFight que ela tem também.
Uhum. esse mesmo tumor, e ela, inclusive, ela foi diagnosticada, se eu não me engano, antes dela entrar no UFC. E ela toma o É. medicamento e tal, e ela tá super bem, enfim, então é Uhum. possível, né, acho que eu imagino que o choque inicial para todo mundo, no seu caso deve ter sido um absurdo, Uhum. mas é possível conciliar a carreira. Então, eu não vi as redes sociais nesse tempo, mas o Renato falou: "Olha, a Diana Barbosa também tem", ela comentou, ela falou que também se assustou quando viu, porque como eu falei, o que mais assusta é a falta do conhecimento, a falta do entendimento do que é, né, porque eu não sabia o que que era isso, e também de não ter um profissional especializado nisso para me orientar. Então o que que aconteceu? Eu não sabia, né, primeiro, e a maneira como me foi dada a notícia foi um choque, porque ou você faz tratamento de 2 meses, ou você vai pegar e vai fazer uma cirurgia na cabeça, numa parte bem pequena do seu cérebro, para remover um tumor e remover uma área que produz prolactina, e você não vai mais produzir prolactina. Não produzir prolactina significa basicamente o quê? Não tem como ser atleta, e não tem pra mulher, não, ela não pode ser mãe. Então, assim, são coisas muito sérias, né, quando a médica me falou isso, por isso que eu cheguei apavorada em casa, chorando muito, e depois a gente foi pesquisar no doutor ChatGPT, né, então aí ele falou que tem pessoas que fazem esse tratamento de 5 a 10 anos. Eu fiquei mais aliviada, falei: "Até 10 anos, tem muita coisa para acontecer, né". Então, assim, eu não, como eu falei, eu não fui a fundo ainda para entender, a Diana Barbosa, eu perguntei assim: "E como que ela faz?", ela, né, para o Renato, "Ela tá tomando?", ele falou assim, diz que ela toma o medicamento para sempre, mas eu li que não pode tomar medicamento para sempre. Então, assim, sabe, são coisas que eu não sei, são coisas que eu preciso ir num especialista, até mesmo se eu tiver algum especialista que esteja vendo essa live, entre em contato, né, pra gente conseguir entender melhor quais são os próximos passos. Eu creio, eu tenho fé de que eu vou fazer esse tratamento, depois eu vou refazer os exames, vai estar tudo bem, esse tumor vai sumir em nome de Jesus, mas, né, a gente tem que estar preparado, tem que estar entendendo quais são os próximos passos, o que fazer, porque a falta do conhecimento é o que dá um nervosismo maior, né, então eu não sei. Eu sei que se você fizer a cirurgia, acredito que não tem como ser atleta. Não tem como, porque sem um hormônio, todos os seus outros hormônios vão ficar desregulados, você não consegue nem ter uma vida normal, né? Porque você começa o teu corpo, sua temperatura, as coisas, elas, né, você tem que tomar medicamentos para equilibrar o seu corpo. Mas isso é um outro caso para chegar até a cirurgia, a maneira que foi me dada, né, essa notícia. Então, tem um longo tratamento até isso acontecer. E aí a USADA, a nova agência antidopagem, o UFC, comissão atlética, todo mundo foi informado, todo mundo está ciente do seu caso. Tá todo mundo ciente, aham. O medicamento, ele não é proibido, né, eu já tinha dado uma olhada, mas eu já tinha informado ele que eu estava tomando. Perfeito, perfeito. Enfim, se depois você quiser conversar com a Dione sobre isso, assim, não É. sei se vocês podem se ajudar, mas, cara, que muito tenso, muito tenso. Eu lembro quando eu contei para o Tarso estava fazendo uma live, a primeira reação dele foi abrir a boca, assim, "Quê?". É. A gente não imagina, né, tipo, não entende o porquê também o nosso corpo faz isso, não, eu não sei se isso é algo, que, pode ser genético, que o meu corpo produziu, não sei se esse tumor cresceu por fato de que o meu corpo está sempre inflamado e produz prolactina, então eu não sei o que gerou isso, não sei o que aconteceu, né, é algo que eu tenho que realmente dar uma pesquisada e dar uma, tem que ir mais a fundo agora, mas eu tenho aí mais, 1 mês de tratamento, né, vou esperar mais 1 mês, vou refazer os exames e daí vou procurar um especialista. Perfeito, Perfeito. perfeito. Eu sei que você tem voo daqui a pouco, eu sei que você foi, eu já É, deve ser o tem que rastro, sair, o era o Renato já rastro falou, ali, né. tem que sair em 5 minutos. É isso, eu vou te liberar então, muito obrigado, Ariane, boa Imagina, viagem de obrigada a volta, vocês. obrigado aí Obrigada. pelo papo e boa recuperação, e Sim, volte logo para meter porrada no octógono. sim. Tá bom então, obrigadão gente, tchau, Eu que tchau. agradeço, gente. Tchau, tchau, beijo. Valeu. Valeu, Renato. Valeu. Valeu. Boa. Tchau, tchau. Tamo junto.